Olá, e quinta-feira vamos de sequência com Sexo e Destino, né? E bem interessante a leitura. E esse vai ser um desafio para mim estar aqui para conversar com vocês. Porque eu paro de ler, porque eu tô ávida para ler tudo. Só que aí quando a gente para assim no meio da leitura, você tem que reler, né? Eu dei uma relida agora, uma relembrada. Né? Então aqui, hoje eu vou até o capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo 6, né? Eu fiz algumas alusões aos outros capítulos e assim, a semana que vem eu vou estar eu vou pegar, o que eu vou fazer? Eu vou estar escrevendo assim fazendo como que chama? Um resumo, né? Dando uma enxugada aqui de sequência, tá bom? Mas assim, de onde a gente parou era que o Pedro Neves é um trabalhador lá do Ministério do Auxílio. Ele teve junto com o André Luiz está lá com ele, né? E de um tempo os amigos vêm percebendo que ele tá cabisbaixo e tal, é porque ele tá atendendo a família dele. O Pedro Neves está vindo atender a família dele aqui no planeta Terra. Então, depois da morte dele, aconteceu um monte de coisa, mas ele veio recolher a filha Beatriz e ele percebe que o genro pôs de enfermeira uma moça que é amante dele para cuidar da Beatriz. Então, o Nemésio, que é marido da Beatriz, tem como amante a Marina, e que cuida, que está no leito de morte da Beatriz. E o Nemésio não deixa de ser um bom companheiro à esposa, né? Ele está cuidando bem dela, mesmo que seja por medo, ele não tem uma certeza se existe ou não o outro lado, né? O mundo espiritual. Mas ele tem um pesar assim, não, bom, peraí, se existir, eu quero pelo menos estaquites, né? Eu fiz a minha parte, então ele tem algo assim, né? E a Marina, mesmo estando com ele, ela tá com ele, mas ela tá pensando em outra pessoa. Ela queria que ele a reconhecesse, gostasse dela muito como funcionária. E isso acabou passando de um limiar que não deveria, mas enfim. E aí, nas sequências aqui das leituras, o que acontece? Vai também, a gente vê que o Nemésio está com um monte de problema de saúde que ele desconhece e ele acha que ele está bem, mas ele está sentindo, né, aquele calor da juventude, né, tá apaixonado, um homem de 60 anos apaixonado por uma menina, então ele tá lá no calor da juventude dele e sem perceber e cuidar da sua saúde, mas está cheio de complicaçãozinha lá com ele. E aí no decorrer da leitura a gente vem conhecer o pai da Marina, o Cláudio, né? Aí eles entram na casa do pai da Marina e o André Luiz, ele presta detalhes de como é a casa, que é limpa, é asseada, é ornamentada, bem cuidada, né? E enfim, aí no decorrer desse capítulo, o que aparece? Aparece que quando eles chegam lá nessa casa já tem duas entidades estranhas que estão lá na porta da casa. E eles ficando ali um pouco, eles percebem o quê? Que essas entidades, eles instigam, né? O Cláudio, que é o pai da Marina, é alcoólatra. E essas entidades são associadas ao Cláudio por conta do alcoolismo. Então o Cláudio está lá lendo o jornal e de repente ele sente uma vontade muito grande de tomar um pouco de bebida. E o que eu fiquei bem assim, eu nunca tinha lido, já li vários, assim, é que eu romance, eu não leio muito romance, mas eu já li vários livros, né? E li alguns romances também, mas assim, algumas
do jeito que cita aqui, de uma entidade, um espírito se acoplar ao corpo de um encarnado de tal forma a absorver tudo o que ele está ingerindo. Então veja, então essa entidade instiga o Cláudio e ela, não é que ela se apodera do corpo do Cláudio, não é isso. Essa entidade ela se liga ao corpo do Cláudio, tomando a mesma forma do Cláudio. Tá lá o espírito do Cláudio e um outro espírito a beber. Né? Então a gente pensa, né, o quanto que nós somos influenciados pelos irmãos que não estão mais entre nós. Tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que é exatamente isso. Quanto? Quanto? Muito. A resposta é muito, né? É por isso que precisamos orar, vigiar, cuidar dos nossos pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles tomam forma, né? Tem estudo científico já comprovando. Pensamento tem forma, tem cheiro. Às vezes a gente fala, tem a brincadeira, eu tava pensando, aí o outro fala assim, por isso que tava cheirando merda aqui, né? Não tem a brincadeira assim? Então, mas de verdade, pensamento tem forma, cheiro, peso, cor. E o que a gente pensa, a gente está lançando aí pro universo, a gente está lançando aí para nossa crosta terrestre, que a crosta é tudo que está em volta, né, do planeta Terra, tá tudo aí. Então, se é pensamento de medo, nossa, que medo, tem um vírus mutante do Covid e tá todo mundo com medo, e o medo, e isso vai tomando uma proporção. E se eu pensar no bem, também vai tomar uma proporção. No amor, na paz, na concórdia. Mas quantos pensam mais no bem? E quantos pensam mais que tá cheirando ruim porque o outro tá pensando, né? E quantos ainda nós estamos muito interessados em cuidar da vida alheia, sem olhar para nós? Vamos olhar para nós primeiro. E hoje eu dei muita risada. Eu assisto um pastor, né? Acho que é pastor Cláudio. Eu dou muita risada com ele, muita mesmo. Né? E eu tava falando, não, precisa de todo mundo vigiar o outro. Né? Porque se você não vigiar, como é que você vai chamar esse irmão para a igreja? Né? Ou que nem ele disse que passou uma pessoa por ele e falou assim, Cláudio, você mudou, hein? Passou um irmão por ele e disse, você mudou, hein, fulano? Mudou, hein? Ele falou assim, mudei por quê? Por que você está dizendo que eu mudei? Pô, passou uma mulher, uma gostosa aí do seu lado, você nem olhou. Aí, então, olha só, eu nem vi a mulher, né? O pastor falou, eu nem vi a mulher. Talvez eu não ouvirei e olhei porque eu não vi mesmo. Mas o outro tava lá olhando para onde que o meu olho tá indo. Nós somos assim ainda? Estamos assim, né? Estamos assim, cuidando do outro, deixando de cuidar de nós mesmos. E se o Cláudio não olhou, sabe o que é? Que ele já começou a cuidar dele, né? Aí, tanto é que o outro percebeu, você mudou, né, fulano? Ele começou a cuidar dele. Acho que é isso. É assim que eu entendo. Um beijo no seu coração. Me ajude a fazer crescer esse canal. Dê o seu like. Compartilhe com alguém. Se inscreve. Pede para alguém se inscrever. Me ajuda. Um beijo no seu coração.